Saudamos você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele te dê um bom sábado na sua presença, para você que acredita que o sábado é um dia de repouso. E gostaria de dizer que o tema de hoje, ele vai ser novidade. Eu creio que para você que nos assiste, assim como para a igreja sede também. Portanto, continue assistindo, nós vamos ter um espaço aqui anterior a isso, mas eu acredito que você vai sair daqui pelo menos meditando, ok? Nós vamos estar louvando a Deus, agradecendo pelas bênçãos que Ele nos tem concedido, e vamos estar também tendo um momento especial para o devolvimento dos dízimos e ofertas, ou melhor, para a devolução dos dízimos e ofertas, né? A cabeça está meio turbada aí cada semana, mas tudo bem, vamos lá. Irmãos, convido a todos para abrirem Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Há quem pergunte o que significa o mantimento, ou seja, para que haja mantimento na casa de Deus. Jesus disse em João capítulo 6 que Ele é o pão da vida. E Ele também é a palavra. A Bíblia fala, né? O verbo se fez carne, João 1,14. Portanto, o mantimento que deve haver na casa do tesouro, na casa de Deus, digo, é a pregação da verdadeira doutrina, do verdadeiro ensino da Bíblia. A casa do tesouro é, portanto, a igreja onde se prega a verdade. Igrejas que não preguem a verdade ou preguem parte apenas da verdade, não são exatamente a casa do tesouro do Senhor, ok? Podem se tornar, se converterem e começarem a pregar toda a verdade. Nós vamos então ter a oportunidade de fazer a devolução, lembrando que o trabalho com os dízimos e ofertas aqui nesta igreja, no Ministério Quarto Anjo Advertência Final, é feito por meio de publicações. Nós temos tanto folhetos quanto estudos bíblicos. Eu tenho aqui um deles, esse aqui que trata das características da igreja verdadeira nos últimos dias, quanto também o apoio a pregadores de tempo integral. Eu mesmo não vivo do Evangelho, então eu vivo do meu trabalho, e também oferta e dizimo como você. Mas há quem trabalhe 100% na obra. Esse material que eu tenho em mãos, ele é gratuito. Não só ele, como outros também. Você que tem interesse de fazer o teu evangelismo, entre em contato conosco. Nós vamos disponibilizar para que você faça o trabalho. Apenas pedimos que você seja responsável para pedir o que realmente vai usar, posto que o ministério não é grande, então nós não temos muito material disponível. Tivemos um acampamento, boa parte do material foi levada para diferentes partes do Brasil, glória a Deus por isso, mas ainda há mais, portanto, você que tem interesse de fazer o evangelismo, pode entrar em contato. A única coisa que você vai pagar é o correio. Está demorando um pouquinho mais por causa do problema que os Correios estão enfrentando, mas chega, ok? Entre em contato conosco que a gente despacha para você. Vamos nos colocar em pé, irmãos, estar louvando a Deus, e enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução e entrega. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei.
cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor possa aceitar estas humildes contribuições e fazer com elas o melhor, para que o Teu propósito na terra, de que o Evangelho seja pregado a toda nação, tribo, língua e povo, seja cumprido. Queremos pedir que o Senhor conceda uma bênção especial a todos os dizimistas e ofertantes e continue prosperando a vida do Teu povo. Pedimos que o Senhor nos acompanhe nesta segunda hora, derrame o Teu Espírito sobre esta congregação e também sobre todos aqueles que assistem pelo vídeo, que o Senhor possa esclarecer os confusos, iluminar os crentes, abençoar os que receberem de coração a Tua palavra e me usar para que este propósito seja cumprido. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tem som? Tem ruído? Ruído pode ser, talvez por causa... Parou? Ok. Irmãos, hoje eu não vou anunciar o tema logo agora, e há uma razão específica para isso, mas eu gostaria de convidar os irmãos para poderem vir comigo até a época na qual Jesus foi morto na cruz do Calvário. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. No versículo 46, é dito que, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. No versículo 49, a Bíblia diz que todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e, no sábado, repousaram conforme o mandamento. Difícil fica de entender como pessoas podem achar que o sábado não é esse da semana, né? Ou que ele é variável e de acordo com
outras coisas que não a própria semana. Era o dia da preparação. Qual é o dia da preparação? Sexta-feira. Sexta-feira, está aqui. Sexta-feira. E aí na sexta-feira nós tivemos a cruz. No sábado, Jesus, o que ele fez no sábado? Descansou nessa vida. Descansou na tumba. E aqui tem uma coisa interessante, porque alguém talvez poderia dizer: não é que ele descansou na tumba, a questão é que ele estava morto, então o que ele ia fazer? Né? Então não use isso para dizer que o sábado é o dia de repouso. Espera aí. Ou que o sábado continuou sendo o dia de repouso depois da cruz. O que nós queremos trazer aqui é avançar um pouco na linha do tempo e ver o que Jesus fez. Abram lá em Atos capítulo 1, versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. O escritor diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, diz ele. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, passa o sábado, e aí a Bíblia diz que ele esteve com os discípulos durante 40 dias. E aí ele ascendeu ao céu. E tendo ascendido ao céu, ele prometeu que o Espírito Santo seria derramado. Vamos colocar isso em gráfico. Primeiro, vamos só confirmar o dia da ressurreição de Jesus. Eu sei que todo mundo já sabe, não é verdade? Mas, só para não ficar dúvidas, Lucas capítulo 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Este era o primeiro dia da semana. Qual dia, portanto? Domingo. Então eu vou colocar aqui no nosso gráfico o domingo. E o que aconteceu no domingo? Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Então os anjos vieram até a terra para levantar ou para chamar o seu Senhor, não no dia de sábado, mas no dia de domingo. Interessante. Aí nós lemos em Atos que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos por um espaço de quantos dias? 40
dias. Então nós vamos colocar os 40 dias aqui. Vou fazer uma chave aqui. Sim, tá aqui, pronto. 40 dias. Será que nós conseguimos determinar com isso em qual dia da semana Jesus ascendeu ao céu? Sim. É possível? Sim. Concordam? Sim. Então vamos lá. Tem uma forma mais fácil de fazer isso. Eu acho que se eu usar ela, talvez os irmãos peguem mais rápido do que se eu tentar fazer a conta aqui, indo para frente, né? Cada semana tem quantos dias? 7. 7 vezes 6 dá quanto? 42. Está aqui. Opa, 2 dias a mais. Se eu estou no domingo, passa 7 dias, em qual dia da semana eu caio? Domingo de novo, certo? Até aí não tem nenhuma novidade, certo? Então, se eu passasse uma semana, cairia no domingo, 7 dias. 7 vezes 6, são 6 semanas, passando 42 dias, em que dia da semana eu estaria? Domingo. Tá fácil até aqui? Todo mundo entendeu? Certinho? Ok. Agora, para eu saber que dia era em 40, só 42 menos 2. Certo? Era domingo. Tira 1, eu caio que dia? Sábado. Tiro o segundo dia, eu caio na? Sexta-feira. Então, este dia aqui era sexta-feira. Então, aqui foi o dia em que Jesus ascendeu ao céu. Ascendeu na sexta-feira. Vou colocar entre parênteses, né? Subiu. Opa, arrumar aqui. Jesus subiu ao céu na sexta-feira. Ok. E aí ele disse para os discípulos que eles deveriam esperar, porque não muito tempo depois eles seriam o quê? Revestidos de poder, o Espírito Santo. Vamos lá para Atos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, versículo 1, 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, irmãos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo prometido por Jesus foi derramado. Que dia era esse? Quanto tempo tinha que passar até que chegasse o dia de Pentecostes? É possível determinar. Nós vamos para Levítico, capítulo 23, a fim de poder entender isso aí. Levítico, capítulo 23. Então, primeiro nós vamos nos achar aqui no tempo. Antes de ler, queria lembrar, quando Jesus morreu, era dia de uma festa em Israel, não era? Qual era a festa? Páscoa. Certo? Todos se lembram disso? Sim. Que era Páscoa? Sim. Quem tinha dúvida? Alguém tinha dúvida? Não, né? Ok.
Então, a Bíblia inclusive diz, a propósito, que os fariseus, quando levaram Jesus para Pilatos, não entraram no pretório para que eles pudessem comer a Páscoa. Então, era dia de Páscoa, certo? Então, aqui, esta sexta-feira, ela era Páscoa. Agora sim, nós nos situamos. Levítico 23, versículos 4 e 5. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então está aqui. Dia em que o Senhor Jesus morreu. E aos 15 dias deste mês, então é o dia seguinte, certo? Páscoa é o dia 14, a gente leu no verso 5. Agora, no verso 6, o dia 15 é o dia seguinte. Vamos colocar no nosso gráfico para ficar fácil? Vem, olhem para cá. Páscoa era dia 14, está aqui. Então, o dia 15 foi o sábado, certo? Dia 14 foi a sexta, dia 15 foi o sábado. O domingo foi que dia? Que dia que o domingo foi, irmãos? Olha aqui. Sexta-feira, dia 14, sábado, dia 15, calendário. Domingo é dia 16. Então o domingo da ressurreição foi dia 16 do primeiro mês. 14 do 1, 15 do 1, 16 do 1. Do primeiro mês bíblico, né? Que sempre cai entre março e abril. Então, nós estávamos no verso 6. Aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia, que é o dia 15 mesmo, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Eles comemoravam como se fosse sábado. Olha como é que bateu. Porque o dia 15, quando Jesus morreu, de fato foi um sábado. Eles não fizeram nenhuma obra, nem embalsamaram o corpo de Jesus. Certo? Então, exatamente como eles comemoravam todos os anos, essa comemoração era uma profecia. Se cumpriu aqui. Versículo 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, ou seja, fizerem a colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Primícias são os primeiros frutos colhidos, ok? E o sacerdote, versículo 11, ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Olhem aqui, dêem uma olhada aqui no nosso quadro. O seguinte dia do sábado, sábado foi esse dia aqui. O dia seguinte foi o domingo. Em cada festa, eles tinham que entregar as primícias, não era assim? Então está aqui as primícias. As primícias eram uma quantidade de grãos que eram os primeiros a serem colhidos lá na terra de Israel. Ninguém passava a foice em campo nenhum antes que a primeira parte fosse apresentada ao Senhor. Quem apresentava ao Senhor era o sacerdote. Ele ia lá no campo, por exemplo, do Wilson, né? O Wilson plantou, tal, foi escolhido por sorte que ia ser no campo dele. Então o sacerdote ia lá com aquela foice, né? Que tem lá no símbolo da bandeira da Turquia, assim. Aquela é uma lua, né? A foice é nessas, centrais trabalhistas, etc. Aí ele ia com aquela lá, cortava uma quantidade, um molhozinho assim, e aí ele levava isso aqui até diante do Senhor, lá no altar. Chegando lá, ele fazia literalmente isso aqui, ó, assim, assim e assim. Então isso se chamava o molho movido. A ideia era, o primeiro da colheita foi consagrado ao Senhor, certo?
Será que a gente troca a bateria? Vamos ver se dá certo. Tá com barulhinho? Tem som? Som, ok. Então, irmãos, isso que o sacerdote fazia era um símbolo do que o verdadeiro sacerdote faria. Quem é o verdadeiro sacerdote? Jesus, correto? Então, olha só. Jesus morreu. Quando ele ressuscitou, ele deveria apresentar as primícias. A primeira colheita de almas para Deus. Certo? Isso aconteceu? Sim, aconteceu. Abram lá em Mateus, capítulo 27. Mateus 27. Versículos 50 até 53. Mateus 27, versículos 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses foram as primícias, ou seja, quando Jesus ressuscitou, eles também ressuscitaram. E quando Jesus ascendeu ao céu, eles também foram levados ao céu. E eles foram apresentados a Deus. Eles subiram até a cidade, entraram na cidade santa. Entende-se isso de duas formas. Uma, que entraram em Jerusalém, mas outra que também entraram na cidade de Deus. Eles foram ao céu. E aqui está, cumprindo o que fora predito lá no cerimonial, no dia das primícias eles entraram. E na sexta-feira, na qual Jesus ascendeu ao céu, eles ascenderam também e foram apresentados. Então aqui houve a apresentação. Foi um dia movimentado no céu, né? A apresentação das primícias a Deus. Está aqui. Bom, na sexta-feira Jesus trabalhou. O que será que ele fez no sábado? Vamos ver, né? Temos que descobrir o que ele fez no sábado. Nós vamos voltar lá para Levítico, capítulo 23. Porque a gente vê que a próxima coisa que Jesus fez, aparentemente, foi derramar o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vamos descobrir que dia foi. Levítico 23, perdão. Versículo 15. Levítico 23, versículo 15. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor.
E esse dia tem um títulozinho antes do versículo 15, ele é chamado como? Pentecostes, certo? E agora sim, nós chegamos onde precisávamos. Como é que nós encontramos o Pentecostes? Ele diz assim, ó, olha lá, o dia seguinte é o sábado. 7 semanas inteiras serão. Então tá aqui, ó. Jesus morreu na sexta. No sábado ele descansou. E a partir daqui, né? Nós vamos contar o quê? 7 semanas. Então vou colocar aqui uma chave aqui embaixo. 7 semanas. Ou 49 dias. Está aqui. Quando eu passo 7 dias, eu estou no sábado, andei 7 para frente, caí em qual dia? Sábado, certo? Então, se eu andar 7 semanas para frente, 7 semanas exatas, em qual dia da semana que eu caio? Sábado, está aqui. Até aqui não há muita dificuldade. Sábado. Só que daí a Bíblia diz assim, versículo 16: até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta. Então o dia do Pentecostes não era o sábado, mas o dia seguinte ao sábado. E qual era o dia seguinte ao sábado? Domingo. E aí no dia de domingo aconteceu o Pentecostes. Ok. Então isso significa que Jesus, ele passou 40 dias aqui, certo? Tá certo. Aí ele ficou até uma sexta-feira. E aí daqui até esse domingo tem uma quantidade de dias. Vamos fazer a conta, ver se a gente encontra? Então vamos lá. Nós não podemos nos perder nas contas, hein? Senão, não vai dar certo, né? A gente não vai chegar no resultado, certo? Vamos ver se nós não nos perdemos nas contas? Então, esse aqui, ele é o primeiro dia na história, que é o sábado, na nossa contagem aqui, certo? Que dá início aos 49 dias. Só que os 40 dias começam um dia depois. Não é isso? 16, Que começam no domingo. Então, eu posso dizer que quando eu começo os 40 dias, faltam 48 para terminar esses aqui. Certo? Eu tenho que descontar um aqui embaixo. Então, daqui até aqui, quantos dias tem que ter? 8. Dessa sexta até esse sábado. E dessa sexta até esse domingo tem que ter, então, 8 mais 1, 9. Certinho? Ninguém se perdeu na conta? Oi? Vamos fazer de novo. Estava 40 lá até a sexta, mais 9 foi 19. Aqui, vou fazer a conta de trás para frente, talvez fique fácil, né? O Pentecostes, ele era 50 dias depois desse sábado aqui, tá? Então vamos lá. Tenho 50. Só que aqui eu tenho que diminuir quantos dias? Quanto que está aqui? 40. Sobrou quanto? 10. Opa, 50 menos 40? 10. Sobraram 10. Só que daí eu vejo aqui que esses 40 começaram um dia depois, ó. Aqui é o sábado e os 40 começaram no domingo. Eu tenho que descontar mais um. Então, em vez de 10, ficaram 9 dias. Ok? Certinho? Para refazer a conta, só vendo o sermão de novo, né? Sei que vai ficando muita coisa, mas se nós conseguirmos entender até chegar aqui, tá ótimo, maravilhoso, né? Aonde nós queremos chegar, irmãos?
no seguinte. Vamos para o dia da ascensão. Jesus subiu ao céu na sexta-feira. E quando ele sobe ao céu, a Bíblia diz que ele foi consagrado como sumo sacerdote. Abram lá em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 5 em diante. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como ele venceu na terra, ele foi ungido como sumo sacerdote no céu. Então, quando ele sobe ao céu, aqui, ele sobe para receber o cargo, correto? Ele subiu para receber o cargo de sumo sacerdote. Só que a Bíblia ensinava que a cerimônia de consagração, ela não durava algumas horas somente. Ela durava vários dias. E isso vai nos ajudar a entender uma coisa. Quer ver? Olhem para cá. Jesus subiu numa sexta-feira. Por que ele fez os discípulos esperarem 9 dias para só então derramar o Espírito Santo aqui? Né? Derramou o Espírito Santo. Vamos descobrir isso aqui? Vamos lá para Levítico, capítulos 8 e 9, é onde fala da consagração dos sacerdotes. Todo mundo achou? 8, versículos 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. E aí começa a consagração. Versículo 5. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode. Éfode, pense numa subpeitoral, mais ou menos, tá? Ele é apoiado aqui no ombro, mas ele desce assim, vai até metade da perna, mais ou menos. E cingiu a Arão com o cinto lavrado do éfode e apertou-o com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa santa, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu
o tabernáculo e tudo o que havia nele e o santificou. Versículo 12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Irmãos, nesse momento, Arão, ele era um símbolo de Jesus. Arão foi o primeiro sacerdote hebreu consagrado ao ofício. E Moisés foi aquele que o consagrou. Moisés, neste caso, ele estava fazendo a representação do que Deus faria com Jesus. Então, quando Jesus subiu ao céu, nós podemos deduzir a partir daqui que houve uma cerimônia solene. E nesta cerimônia, Jesus recebeu não só o título, mas como também a indumentária, a vestimenta com a qual ele ia oficiar, a vestimenta de sumo sacerdote. E depois de ter recebido a vestimenta, ele foi ungido com o azeite da unção. E tudo isso aconteceu no mesmo dia, até aqui, certo? Portanto, nós entendemos que nessa sexta-feira, quando Jesus subiu ao céu, ele recebeu o azeite da unção. Então, Jesus recebeu a unção. Mas o azeite representa o que, meus irmãos? O Espírito Santo. Então, na verdade, Jesus recebeu sobre a cabeça, por assim dizer, o Espírito Santo. Por isso que não faz sentido dizer que o Espírito Santo é pessoa ou é Deus. Deus Pai nunca ungiria a Jesus com uma pessoa. Seria impossível. Certo? Então Jesus foi ungido com o azeite santo, com o óleo santo. Deus concedeu da sua glória a Jesus. Por isso que Jesus disse, né? Que toda a autoridade tinha sido lhe dada. E agora, como prova disso, Deus lhe concede toda a glória. Para que ao nome de Jesus também se dobre todo o joelho no céu e na terra, né? Então ele recebe o Espírito Santo. Agora ele tem condições de derramar o Espírito Santo. Mas ainda faltavam 9 dias para ele derramar. E o que aconteceu durante esses 9 dias? Vamos voltar para cá e descobrir. Depois que Arão foi ungido, versículo 31. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, versículo 33. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Versículo 35. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação por 7 dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor. Verso 36. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Quantos dias durou a consagração? 7. 7 dias. Eu vou colocar aqui por cima para não ficar tão poluído. Aqui. Arrumar um pouquinho essa minha chave. Aqui. Vou ter que fazer menor esses 7 dias, depois vocês vão entender o porquê. Pera aí. Até vou apagar isso aqui, que isso aqui a gente já explicou. Pronto, aí vai ficar mais fácil. Então, na sexta-feira ele é consagrado, passam-se 7 dias de consagração, né? Ele estava na sexta-feira, passaram-se 7 dias. Em qual dia nós chegamos? De novo, na sexta-feira, certo? Sexta mais 7 dias, eu estou de novo na sexta-feira. 7 para 9, quantos dias faltam? 2.
falta o dia de sábado, estava escrito já, eu só transportei para cá. E aí vem o do? Então, acabou-se a consagração de Jesus na sexta-feira. E aí Jesus tinha todas as condições de derramar o Espírito Santo do Pentecostes, não é verdade? Mas, por que ele não derramou então em seguida já no sábado? O dia de repouso. Porque o sábado é o dia de repouso. Inclusive no céu se descansa. No sábado, no céu, observar o descanso. Ah, mas Deus descansa? Claro que Ele descansa. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E uma coisa com a qual as pessoas não contam é que Deus não muda. Não é isso? Lá em Tiago, capítulo 1, ele fala que Deus não tem sombra de variação e nem mudança. Tiago quando? Tiago, capítulo 1, vamos abrir lá então? Tiago, capítulo 1. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. Além disso, temos outros versos, por exemplo, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, pronto. Então, se Ele descansou lá no dia da criação, Ele continua descansando a cada sábado, porque Ele abençoou o dia de sábado. Então, olha que interessante, irmãos. Nós começamos a entender como as coisas lá no céu funcionam. E por que não seria possível o sábado cair na cruz. Porque o sábado foi estabelecido por Deus e Deus não muda. E olhem só como tudo se confirma. O trabalho de Jesus na cruz para vencer o pecado por nós terminou em que dia? Sexta-feira. O que ele fez no sábado? Descansou. Os anjos também. Os anjos não desceram do céu no sábado para levantar a Jesus. Não. Desceram no domingo. Domingo volta aos trabalhos. Certo? Depois nós viemos para cá. Jesus ascendeu ao céu na sexta-feira. No sábado, aliás, na sexta fez-se a cerimônia de unção de Jesus. E no sábado? Descansou-se. Simplesmente ele esperava, fazia parte só dos dias nos quais eles deveriam ficar lá parados, aguardando os 7 dias da consagração. Terminou a consagração que dia? Sexta. E aí no sábado o que eles fazem? Lá no céu. Descansam de novo. Interrompe-se os trabalhos, por assim dizer, né? Os trabalhos que dizem respeito aos principais acontecimentos do plano da redenção. Claro que Deus continua nos guardando até hoje, porque no sábado meu Pai trabalha, disse Jesus, certo? Mas aqui, quando nós falamos do cumprimento dos grandes eventos relativos ao plano da redenção, no sábado não se faz. Por quê?
porque Deus abençoou e santificou o dia de sábado. E aí no sábado eles descansaram. E no domingo voltaram aos trabalhos. E então Jesus derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos no Pentecostes. Abram lá em Atos 2, versículos 32 e 33. Notem como fica claro. E também fica claro que não existe trindade, né? O que aconteceu é que Jesus foi ungido com o óleo celestial, que é o Espírito Santo, que não é uma pessoa, nem tampouco um Deus. Atos 2, versículos 32 e 33. Pedro disse: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus. Quando é que ele foi exaltado pela destra de Deus? No dia da sua consagração. Exaltado pela destra de Deus. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, não foi o que nós vimos? Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, o que ele fez? Derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Amém. Não é verdade? Bem claro. Então, meus queridos irmãos, o Espírito Santo inclusive é chamado de isto. Eu cheguei a ler um livro do infeliz, desculpa, a pessoa é um infeliz, né? Embora seja um PhD, mas o PhD dele não serviu para nada nesse aspecto, né? Foi o infeliz, meramente, que diz que é um absurdo chamar a maravilhosa pessoa do Espírito Santo de isto. Olha, eu acho que essa frase só pode ter saído da própria mente do diabo, né? E materializada na mão da pessoa. Porque é Deus quem chama o Espírito Santo de isto. Então só pode ser o diabo quem chama o Espírito Santo de maravilhosa pessoa. Certo? Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Isto é uma coisa. Você é uma pessoa. Não é verdade? Você, ele. Aí tudo bem. Né? Agora, isto é uma coisa, isto é um óleo, isto é um azeite e assim por diante, né? Então, meus irmãos, olhando aqui, nós entendemos que no sábado existe o descanso. E aqui nós vamos dar só um melzinho para o final, antes da gente encerrar. Eu sei que hoje foi mais um estudo, né? Não foi aquela mensagem tão apelativa, mas isso está nos mostrando as razões adicionais para vermos que o sábado de fato não caiu, nem poderia ter caído na cruz. Pelo contrário, ele continua sendo guardado no céu. Adicionalmente a isso, a evidência de Hebreus capítulo 4, é o livro que está no Novo Testamento, na Nova Aliança. E no versículo 4 é dito: em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E o versículo 9: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Verso 10: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Agora o melzinho para o final, irmãos. Vamos lá para João capítulo 12. Essa parte final eu digo que ela pode ser um anexo, um apêndice ao sermão, ou seja, uma parte adicional, um adendo, que ele não vai exatamente compor o todo aqui, mas já que nós chegamos até aqui, fica fácil explorar essa parte usando a base construída. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Estas são palavras de Jesus. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer.
Jesus disse que quando ele fosse levantado na cruz do Calvário, o príncipe deste mundo, que era Satanás, seria expulso. A ideia é que ele fosse expulso do coração dos anjos lá no céu, porque até ali ainda ficava aquela dúvida: puxa, mas Lúcifer foi nosso companheiro aqui, será que ele não tinha razão? Ele ficava muito próximo de Deus, ele era o querubim cobridor, ele conhecia muita coisa que nós não conhecíamos. Quem sabe ele viu alguma coisa que nós não vimos, certo? Então poderia haver aquela suspeita de que ele tivesse razão. E para que isso se acabasse, Deus deixou que Lúcifer instigasse as pessoas a crucificarem Jesus. E aí ficou claro para os anjos que realmente o diabo, ele era errado mesmo, certo? Satanás não tinha razão nenhuma. É nesse sentido que o diabo foi expulso. Então, voltando para cá, que dia que ele foi expulso? Na sexta-feira. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Foi expulso na sexta. Tanto que ele se torna, Jesus, o representante da terra a partir desse momento. Jesus se torna o representante legítimo da terra diante de todas as criaturas. Correto. Agora, o Apocalipse nos diz que o diabo será expulso do céu de novo. Porque quando começa o juízo de investigação dos nossos livros, o diabo aparece como acusador nosso e de nossos irmãos, correto? E chega um momento que ele vai ser expulso lá. Qual vai ser o dia no qual ele vai ser expulso? Abra em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Breve. Eclesiastes 1, 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Quando é que o diabo vai ser expulso de novo, irmãos? Ele foi expulso lá nos séculos passados, numa sexta-feira. Quando é que ele vai ser expulso? Numa sexta-feira. Correto? Vamos lá para Apocalipse 12. Então, pelo menos nós já sabemos em que dia da semana uma parte de Apocalipse 12 vai se cumprir no futuro. Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, o diabo e os seus anjos vão ser lançados na terra. Em que dia da semana isso vai acontecer? Sexta-feira. E aí, meus irmãos, quando o diabo é lançado da terra, o que ele faz? Abram lá. Peleja. Apocalipse 9, versículo 1. Apocalipse 9, versículo 1. O que o diabo faz quando ele cai na terra? E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo. O diabo vem e abre o poço do abismo. Agora abram em Apocalipse 17, versículo 8. Dá tempo aí para vocês escreverem. Então o diabo foi expulso na sexta-feira, caiu na terra. Quando caiu na terra, ele abre o poço do abismo. Versículo 8. Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é,
e há de subir do abismo. Interessante. Lá em Apocalipse 9, é dito que a besta caiu, então o diabo caiu na sexta-feira, só que foi lhe dada a chave do abismo. Quem que tem que dar autorização para ele fazer qualquer coisa aqui na terra? É Jesus. Se Jesus não autorizar, o diabo não pode fazer. O diabo adoraria hoje fazer com que o João Paulo II aparecesse já, que ele quer enganar todos o quanto antes, certo? Quem que impede isso? Jesus. Só que na quinta trombeta chega o momento em que Jesus dá a autorização para ele. Se você voltar para Apocalipse 9, versículo 1, você vai ver lá. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Esse é o diabo, certo? Caiu do céu à terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A autorização, né? Agora, quando é que Jesus vai dar autorização para ele? Será que Jesus vai dar no sábado? Domingo, não é? Porque nós já vimos, no sábado interrompem-se os trabalhos. Sexta-feira o diabo é expulso, sábado descansa-se, domingo Jesus dá a autorização para o diabo. Quando é que o João Paulo II vai aparecer então? Num domingo. Qual é o dia que o papado... Vamos lá, irmãos, vamos lá. Qual é o dia, né, que o papado prega como dia de repouso? O domingo. E por quê? Porque foi o dia da ressurreição de Jesus. O Papa, ele tem na sua tiara um título, Vicarius Filii Dei, ou Vicarius Filii Dei, que significa vigário ou representante do Filho de Deus. Se ele se diz substituto do Filho de Deus, assim como Jesus ressuscitou no domingo, ele quer parecer que ele também ressuscitou no domingo. E aí a Bíblia diz, haverão enganos que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Está vendo? Esse é o homem. É o dia da ressurreição, ele ressuscitou, né? E aí ele vem para enfatizar a ideia de que o domingo tem que ser santificado. Deus está nos dando a revelação antes, para que quando nós vejamos, nós também não sejamos enganados. Meus irmãos, acho que por hoje já é suficiente. Eu sei que é bom aprender, não é verdade? Quem gostou da mensagem até aqui? Né? Mas, irmãos, há mais. A revelação de Deus é infinita. Mas nós vamos parar por aqui porque não adianta. Muito conteúdo de uma vez significa pouca absorção. Então, nós vamos parar por aqui. Já foi muito. Aconselho os irmãos a assistirem novamente. Certo? Outra e outra e outra vez, até que tudo fique bem esclarecido, tudo fique bem entendido. Mas aqui nós já vemos, irmãos, muitas coisas. A Bíblia nos revela o passado, nos revela por que o sábado é o dia do Senhor e nos revela o que o diabo fará para tentar convencer as pessoas a guardarem o domingo. Por enganos que, se possível fosse, enganariam os próprios escolhidos. E até bem colocado, né? Assim como Jesus ressuscitou o seu filho no domingo, assim como Deus, ressuscitou o seu filho no domingo, tudo que Deus faz, o diabo imita. E aí ele diz que ressuscitou o seu filho, claro que tudo é uma mentira, mas ele diz que ressuscitou o seu filho no domingo. E aí, irmãos, a gente vê que é absurdo, né? É as pessoas se referirem ao Papa como Santo Padre. Eu fico pensando nisso, outro dia eu li no jornal, quer dizer, uma pessoa que outro dia atrás ali, era um cadel na Argentina que tem a suspeita de ter sangue nas costas, né? Envolvido em várias coisas assim que não tem nada a ver com uma pessoa justa e honesta. E aí, de repente, só porque ele foi votado, né? E agora ele ganha o título, agora ele vira o Santo Padre. É um absurdo. O outro lá, que era o Ratzinger, né? Até nazista tinha sido e tal, mas ele foi votado, então ele vira o Santo Padre. Gente do céu, perdeu-se completamente a noção do que é santidade. Santidade é conformidade com a vontade de Deus, não é resultado da votação do conclave.
E aí, meus irmãos, eu aproveito para fazer um gancho com isso. Outro dia perguntavam, né? Qual é o erro de outros lá na justificação pela fé? É exatamente esse. Pregar que ser justificado pela fé é ser declarado por Deus justo. E basta. Irmãos, isso é uma mentira que existe. Sabe por quê? Deus nunca vai declarar você justo antes de Ele converter o teu coração. Porque Deus só vai falar a verdade se você ainda não é justo. Se as tuas obras mostram que você não é justo, Deus vai dizer que você é justo? Deus mente. Hein? Não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3, versículo 3. Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tem gente pregando fábulas sobre justificação pela fé. E muita gente, inclusive, não é um nem dois. É muito. Outro dia entrei aqui peguei o celular aqui, ó. Entrei na internet e tal. Aí escrevi lá, justificação pela fé. E tinha lá, coisa de qualquer igreja evangélica lá. Justificação pela fé. É o ato de Deus declarar o homem justo. Irmãos, isso é uma fábula. Um conto de história, uma lenda. Não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, João diz: filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça, este é justo. Está claro, como a luz do dia. Até vou dar o texto aqui. Primeira carta a João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado, quem diz que foi declarado justo, mas peca, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Qualquer. Então, se você entender alguém como verdadeiro crente, do ponto de vista de Deus, é alguém que está vencendo o pecado. Se não está vencendo, então ele é um auto-enganado ou é um enganador. Ou os dois ao mesmo tempo. Porque ele é um auto-enganado na sua própria vida, né? Achando que é quando não é crente. E é enganador porque está dizendo aos outros que a experiência cristã é o que ele vive. Está errado. Qualquer pessoa que for realmente, de verdade, nascida de Deus, que for crente mesmo, esta não comete pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ele entra numa condição de ele não pode pecar. Por quê? O poder de Deus atuando na pessoa é tão forte que ele empurra a pessoa para fazer o certo. E ela não faz o errado. Eu não tenho essa experiência. Busque. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Mateus 7, verso 7. Porque todo aquele que pede, recebe. E o sábado é o memorial desta maravilhosa obra que Deus faz nas nossas vidas também. Depois que Deus criou tudo, Ele descansou. Depois que Deus nos deu o perdão como humanidade, Ele descansou. Ele deu não, Ele materializou o perdão. Porque dar Ele tinha dado lá na eternidade, né? Mas depois que Ele materializou, Ele descansou. E o sábado também uma celebração da obra de purificar a nossa vida, os nossos corações, o nosso caráter. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus que nos altos céus habitas, nós só temos a te agradecer por estas grandiosíssimas revelações, das quais nós em nada somos dignos, e nos sentimos realmente muito honrados em poder receber de ti
estas coisas. Realmente estas coisas valem muito mais do que quaisquer outras. Pedimos a Deus que o Senhor nos faça deleitar com as tuas revelações. E dessa maneira temos aquela experiência que o Senhor ilustra pelas palavras cavalgar nas alturas da terra. Ou estarmos nos lugares celestiais. Ou seja, que a nossa mente sempre esteja absorta, cheia na contemplação das tuas obras, do teu grande plano em favor de nós. Amém. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe aqueles que nos assistem pelo vídeo e continue nos guiando como teu rebanho no caminho que conduz à trasladação. Amém. Estamos em breve com os braços abertos, em vida, olhando ao teu Filho amado, vindo buscar a tua igreja pura e perfeita. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estendo o convite para você que nos assiste, para continuar nos acompanhando. As mensagens são transmitidas às terças-feiras, 8 da noite, e sábados em 2 horários. 15 para as 11 da manhã, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 da manhã, mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E também disponibilizamos estudos de apoio pelo site advertenciafinal.com.br. Atenção você que também quer estudos mais profundos, existem livros ofertados também neste site. São vendidos, mas a um custo que é acessível, um preço que é acessível a todas as faixas da população. Quero convidar você de forma especial, você que está convencido que esta é a igreja que Deus escolheu como depósito da sua verdade no planeta Terra. O Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Se você gostaria de pertencer a esta igreja, a este povo, e preparar-se para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Tome nota do nosso e-mail: contato@advertenciafinal.com.br. Vai ser um prazer, uma alegria para nós podermos te auxiliar nesta caminhada. Convido você para fechar os teus olhos. Nós vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades para pesquisarmos em profundidade as revelações do Senhor. Até lá.